Você já ouviu falar da teoria do duplo quântico do Jean Malet? Então, eu li esse livro ano passado, tive algumas experiências, mas não levei isso muito a sério. Então, no início de janeiro deste ano, 2026, eu comecei a testar, mas com afinco mesmo, toda aquela teoria que ele diz, né, que não existe passado, presente nem futuro, e que nós poderíamos receber mensagens, né, desse alguém que nós já somos em alguma das linhas temporais, porque ele fala sobre isso. Você já testou essa técnica? Ou conhece alguém que já testou? Meu nome é Cintia Oliveiras e hoje nós vamos aqui refletir, né, sobre isso. Então, se é a primeira vez que você está nesse canal por causa deste assunto, seja muito bem-vinda. E se você está voltando, é sinal que você cansou de ser a sua melhor versão e só está escolhendo agora se lembrar de quem você é. E vai ser um vídeo muito breve, porque é uma experiência, uma reflexão. A gente tem ouvido falar sobre o multiverso, né? Que existem várias linhas de tempo paralelas e que a gente está vivendo todas ao mesmo tempo, que não existe passado, presente, futuro. E é mais ou menos por aí que vai a teoria do Jean Malet. Se você quiser, pode ler o livro que fala sobre o duplo quântico. Ou também tem um monte de vídeo aqui no YouTube que explica com detalhes e eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre experiência. Então eu comecei, né, em janeiro desse ano, a testar isso com mais vontade, porque ano passado eu só li o livro e eu estava numa outra fase de entender outras coisas, né, menos, vamos dizer assim, fantasiosas, porque hoje eu acredito muito assim que a técnica ela te ajuda, mas quem faz a sua vida é você. Não se esqueça disso, o duplo quântico não é milagre. Mas enfim, comecei a testar e comecei a pedir as coisas, a fazer as perguntas, né, não é pedir. Fazer perguntas. E eu comecei a ter respostas em sonhos, porque sonhos é a forma que o meu inconsciente fala muito comigo. Então, se eu tenho uma eu que já sabe tudo, provavelmente por sonhos ia ser bom também. E eu comecei a ter muitos sonhos. E o mais interessante é que as respostas que vinham, e aí é um problema, né? Pra mim elas não faziam sentido nenhum. E não que elas não faziam sentido de serem enroladas, não claras. Elas eram muito claras, por sinal. Só que eu não aceitava aquilo, né? E aí eu já comecei a pensar, olha só, vamos pensar, né? Quantas vezes a gente pergunta as coisas para Deus, para o universo, né? Como eu digo, para Buda, para lá, e nós recebemos a resposta, mas como não é uma resposta que nós gostaríamos, ou que para nós aquilo é capaz, nós não aceitamos, né? E aí a gente fala, isso é bobeira, e a gente vai para outra técnica. Agora eu vou fazer a técnica, sei lá, da varinha mágica, não sei, do Ho'oponopono, sei lá eu. Só que eu fiquei anotando, né? Comecei a anotar esses sonhos, comecei a anotar. E aí eu entendi que eles tinham todos um padrão. Eu podia fazer a mesma pergunta, vinham sonhos diferentes, eu podia mudar um pouco a pergunta, mas os sonhos, assim, o formato, né, os lugares que eu estava eram diferentes, mas as respostas era sempre igual, né? Tipo, relaxa, sossega e no seu momento você age. E agora, depois de 3 meses, algumas noites eu não pergunto mesmo, né? Então eu vou falar assim, se você quer que isso funcione, fique com a mesma pergunta, pelo menos, por uma semana. Não fica mudando. Ai, duplo, me responde, sabe? Não. Faça perguntas onde não é um milagre, é onde você vai agir, né? Por exemplo, eu pergunto assim, qual o melhor caminho de menos resistência para que eu, só, tenha mais clientes? Tô inventando, tá? Por exemplo. E fico com essa pergunta durante muitos dias, né? Para que eu tenha mais dinheiro, para que eu venda meu carro, para que eu compre uma casa, não sei. O que você quer aí, eu só tô trazendo aqui a fórmula que eu faço. E aí, você vai dormir. Esse tem que ser seu último pensamento, a sua última pergunta. Então, assim, para de rolar feed. Eu fico respirando lá, sem telefone nem nada. Nisso eu durmo, fico rodando essa pergunta. E eu tenho tido sonhos, assim, muito lúcidos. Apesar de muitas vezes eu falar, como é que eu vou viver assim? Isso é impossível. Pois bem, eu não sei como, quando, mas eu comecei a perceber que a vida pode ser mais leve. Porque era isso que o meu duplo dizia que eu já tinha ali naquela linha temporal, tá? E eu comecei a criar várias situações, lógico, com o meu agir também, onde a vida tá mais leve, ela tá mais tranquila. Como eu disse
em outros vídeos, né? Vou até deixar alguns aqui nos cards. Eu passei por um burnout, eu ainda não contei essa história, porque eu ainda nem sei se eu saí disso. Mas eu sei que essa teoria do duplo quântico e experienciar isso e agir, né, em conformidade com isso, tem me trazido resultados maravilhosos. Eu nunca imaginei que eu ia gravar um vídeo assim aqui para o canal, porque eu tento falar pouco de técnicas, principalmente essas, porque as pessoas acham que isso é uma mágica, né? Que se você não que vai fazer isso e que, nossa, o duplo vai realizar o seu sonho. Não, quem realiza seu sonho é você, né? Porque o corpo físico é seu, é você que trabalha nessa matéria. Então, né, é você que age nessa dimensão. Não é o espírito, né? Ele pode até te mostrar caminhos, mas se você não seguir, nada acontece, né? Nada muda se você não mudar, é bem isso. Então, eu sempre fui muito reticente, mas isso tem funcionado tanto, tem trazido tantos resultados, e parece tão louco, né? Tipo, não existe passado, presente, futuro, e as coisas acontecem, que eu quis aqui dividir com vocês, depois de passar 3 meses mesmo trabalhando com isso, fora o que eu já tinha feito no ano passado, estudei, li o livro, e aí eu queria deixar essa dica. Quem sabe para você também não funciona, para mim funcionou. E como eu disse aqui no canal, neste momento eu não quero ensinar nada, eu só quero dividir, compartilhar o que tá dando certo para mim. Então, que tal começar a fazer as suas noites, o seu antes de dormir ser diferente? Menos feed, menos conversinha e mais conexão contigo, com a sua sabedoria interna, né? Porque eu chamo isso de sabedoria interna, que já sabe o que eu quero, para onde eu quero ir e aonde eu quero chegar. Então esse vídeo eu tive que gravar aqui rapidinho, né? Porque eu tava conversando isso com uma amiga e eu não queria perder essa oportunidade de vir aqui. Além da conversa com ela, só para ela? Não. Vou colocar aqui no canal também, foi o que eu pensei. E aí está o vídeo, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha, dá o seu like e deixa um comentário para mim se você já fez ou não essa técnica. E se você tiver alguma dúvida sobre como fazer, escreve aí que eu te respondo, tá bem? Um beijo!